Olá, bom dia, como estão todos e todas? Eu quero dar as boas-vindas a mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o professor Mário Delgado. Estamos aqui aguardando, vendo ele entrar. Vamos falar sobre um tema super interessante, que é contratos sucessórios, né? E falar um pouco sobre um tema onde é tão importante um planejamento sucessório, né? Então, isso é super bom a gente discutir, bater um papo com o professor Mário Delgado, que tem escrito muito sobre o tema, tem feito muitas palestras e eventos sobre o tema. Então, é realmente super interessante estarmos discutindo esse assunto. Estamos aqui aguardando o professor entrar. Bom dia a todos. Adriana, Isabela. Aí o Mário entrou. Aqui visualizar. Mário, tá conectou? Bom dia, tudo Bom bom, Mário? dia, tudo bem? Eu estava Tá me aqui ouvindo falando. bem? Tô, e você, tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Ah, então, estava falando aí com o pessoal enquanto a gente estava chegando, né? Dando um bom dia a todos, falando da nossa temática hoje, contratos sucessórios, que você tem falado muito sobre o assunto, tem escrito em várias revistas. Então, nada melhor do que conversar, ter esse bate-papo, que o Instagram tem essa oportunidade de ser uma coisa mais desconstruída. E, primeiro, eu queria começar agradecendo ao Mário por sempre ser super generoso comigo. Eu não tenho como agradecer que toda vez que eu fiz um convite ao Mário, antes do Arquitetura do Planejamento se tornar essa obra que se tornou e que está dando tantos outros produtos, mas quando eu fiz essa primeira edição, ele aceitou prontamente escrever para mim em um artigo em coautoria com Jânio Marinho Júnior, daí de São Paulo também. Na época eu acho que ele era mestrando, e escreveram sobre, né, fraudes no planejamento sucessório, onde também tem um ponto de ligamento aí com a gente, que é muito importante falar em planejamento sucessório, que não é sinônimo de fraude, né, Mário? Eu acho que Claro, nada mais esclarecedor. Quem faz fraude, isso não é planejamento sucessório. Não nomeie uma coisa errada. Fraude existe já em vários tipos de negócios e temos os remédios adequados para os problemas, né? Mas só voltando claro. à introdução, queria muito agradecer. O Mário escreveu a primeira edição, segunda, participou do primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório em julho, já está confirmadíssimo para o segundo, que aproveito dando em primeira mão, que o site está no ar, www.congresso Arquitetura do Planejamento Sucessório. As inscrições começam hoje. E é um tema que realmente eu estou soltando o tomo 2 também, agora em novembro. Já estou organizando o tomo 3 para ano que vem, começando a convidar. Vou voltar a falar contigo. Mas é isso, porque o tema, primeiro, tem a característica da interdisciplinariedade, né, Mário? Então, assim, são vários temas que envolvem essa questão do planejamento sucessório. E eu digo que eu gosto muito de quanto mais eu falo, quanto mais eu compartilho como esse material que fica no canal do YouTube disposto, né, totalmente acessível às pessoas, porque temos que transformar a cultura, né, Mário? A cultura das pessoas, de organização, tudo porque o nosso direito sucessório, só fazendo uma introdução para te jogar a bola, é a questão do engessamento que está a nossa legislação, né? O nosso direito sucessório está muito enrijecido desde 2002, quando torna nem vamos falar do companheiro, vamos falar do cônjuge como herdeiro necessário. Ele acabou de tirar a última liberdade que nós tínhamos, né? E nesse sentido, você vê, quando eu fui estudar lá fora, e você fala, tem pouquíssimo material. Até o Rafael Cândido, que você, quando fala, que tem uma dissertação, foi até orientando lá da UERJ, do Carlos Edson, Uhum. ele fala
ele escreve, mas assim, eu quando escrevi a minha tese, que eu já começo a falar que o caminho é a flexibilização do 426, porque eu fui estudar lá fora, não tinha. Eu fui, Mário, porque não tinha. E você vê, a Europa está fazendo ajuste nas suas legislações, a Alemanha, a França, a Itália, Portugal, a Argentina, tantos outros países da América Latina. Então, o Brasil precisa urgentemente oxigenar esse nosso direito legislativo. Mas ainda, antes de te passar, eu só queria, o professor Mário dispensa apresentações, mas não tem como falar. Doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil comparado pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual pela Federal de Pernambuco e tantas outras, professor titular de várias universidades, diretor da Comissão de Família do IASP, que é um parceiro nosso também do Congresso. Também fizemos um evento ano passado, 13 de dezembro. Eu lembro que era véspera de eu viajar para os Estados Unidos, mas fizemos um evento que foi um sucesso, né, Mário? Organizado lá por você, pela Silvia, e tantos outros. Bem, só agradecimentos, não por sempre ter sido meu companheiro, mas por hoje estar disponibilizando uma parte da sua manhã aqui com as pessoas e dividir seu conhecimento. Primeiro, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Dani, e quero dizer que é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo sobre esse tema, que é um tema tão nosso, né? Direito sucessório. E você é uma batalhadora pela divulgação desse tema do planejamento sucessório. Esse não é o seu primeiro livro sobre o tema, né? Você tem um livro lá atrás, então você é o nome de referência nessa matéria de planejamento sucessório. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade. E é um tema que a gente já vem debatendo faz tempo, né? É um tema do momento. E por que é o tema do momento? Na verdade, a gente tem vivido hoje um movimento de contratualização do direito de família e das sucessões, né? As pessoas querem cada vez mais serem gestoras das suas próprias vidas pessoais e patrimoniais. E por isso, essa busca no âmbito do direito de família por uma maior contratualização, o que se reflete no maior detalhamento dos pactos antinupciais, nos contratos de convivência, na questão parental. Então, a gente tem visto pactos de parentalidade, não é, para definir regras para o casal parental, não apenas para o casal conjugal. E isso também reflete a busca, ou melhor, a fuga das pessoas do judiciário. Quando a gente fala em contratualização, a gente tem sempre em mente uma extrajudicialização também, né? É contratualização mais extrajudicialização. Então, eu quero ser dono, gestor da minha vida pessoal, eu não quero que o Estado se meta aqui e nem quero submeter isso a um agente estatal público, que é o Poder Judiciário. Perfeito, Mário, porque o inventário, hoje em dia, que infelizmente você tendo patrimônio não tem como não passar por ele, né? Você pode até simplificar, mas é uma perda de tempo, de dinheiro mesmo, porque se tempo é dinheiro, e você não soluciona, você só posterga o problema, né? Dani, eu sou advogado de inventário que já dura 27 anos. Obviamente, eu não comecei, não fui o primeiro advogado do caso, mas advogo em situações assim. Mas o que eu queria pontuar aqui era outra coisa. É que quando a gente fala de contratualização no direito de família, há muita polêmica em relação ao conteúdo desses contratos ou sobre o que a gente pode regular. Porque há aquela ideia que eu chamo uma ideia mais intervencionista ou mais conservadora, de que todas as normas do direito de família são regras de ordem pública, impositivas. Então, por exemplo, deveres conjugais. Então, os cônjuges não poderiam dispor sobre isso, porque não são regras dispositivas. E por aí vai. Há quem defenda até mesmo a impossibilidade de cláusulas não patrimoniais no pacto antinupcial, né? A gente sabe que há uma corrente que entende
que o pacto só pode conter disposições patrimoniais acerca dos regimes de bens. Mas quando a gente sai para o direito de família e vai para o direito das sucessões, aí a gente tem que fazer um corte, porque o fenômeno sucessório é, antes de tudo, um fenômeno econômico. Então, é a diferença, Mário, a diferença é isso, é gestão patrimonial, não é mais momento de milindres, e se você tem que dar essa visão empresarial de gestão de patrimônio, e não aumentar, intensificar as relações. Você tem que pensar, até se tem carinho, você tem que resguardar os seus, com essa pré-organização. Mas mais importante é que eu acho que, sendo um fenômeno econômico, porque o conteúdo da sucessão é econômico, né, 80%, 90% econômico, aí existe um campo maior de exercício da autonomia privada. Porque eu estou falando de fator econômico, de fenômeno econômico. E quando eu falo em contratualização, e tem muito aquela discussão, se a gente for pegar as obras clássicas do contrato, vamos pegar aqui o Enzo Rocco, por exemplo, que restringe o contrato a quê? A regulação jurídica de uma operação econômica. E por isso eu não poderia contratualizar o direito de família. Tanto é que há autores que sustentam, né, tem a teoria contratualista, mas muitos autores sustentam que não, que o pacto antinupcial, que o casamento, o contrato de convivência são negócios jurídicos especiais do direito de família, mas não podem ser contrato, porque não é uma operação econômica. O contrato é essencialmente a veste jurídica das operações econômicas. Mas quando você vai para o direito sucessório, é um fenômeno econômico, é uma operação econômica. Então, eu posso sim contratualizar o fenômeno sucessório. Não há nenhum óbice em relação a isso. E um outro ponto que a gente precisa superar, que me parece uma falsa premissa, que é a de que o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, daria uma preferência protetiva ao herdeiro. Eu até estava lendo um texto do meu amigo João Aguirre, há pouco, quando ele lembra o artigo 5º da Constituição, né, no inciso 30, garante direito à herança. Ele colocou lá o direito à herança. E, por isso, qualquer limitação que se ponha a esse direito, aí você tem a questão da clausulação da legítima, que eu não posso restringir a legítima com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade. Né? Qualquer tipo de limitação ao direito do herdeiro seria inconstitucional. Mas essa visão parte de uma premissa equivocada, qual seja, de enxergar no inciso 30 do artigo 5º uma proteção ao direito à herança. Porque lá não está escrito direito à herança, lá está escrito direito de herança. E quando fala direito de herança, eu estou me dirigindo a quem? Ao autor da herança. É ele que tem o direito de herança, de passar a herança, de transmitir a herança. E é exatamente também sob o ponto de vista econômico. Por quê? Porque o direito de herança nada mais é do que um complemento ao direito de propriedade. Entre os atributos da propriedade está o quê? A perpetuidade. E a propriedade só é perpétua porque ela pode ser transmitida pelo seu proprietário. Então, o direito de herança complementa o direito de propriedade. De quem? Do dominus, do dono do patrimônio, do autor da herança. Então, olhando a cláusula protetiva do artigo 5º sobre a ótica do autor da herança, mais do que sobre a ótica do herdeiro, eu posso pensar em atribuir ao autor da herança uma maior autonomia privada, ampliar o espectro de autonomia privada do autor da herança. E é verdade, quando você colocou, que o nosso sistema é bastante engessado. Nós temos propostas diversas de alteração do Código Civil,
especialmente no direito das sucessões. Tem um grande projeto aí que nós coordenamos junto com o IBDFAN, e todos, acho que você participou também, que está tramitando. Efetivamente, o direito das sucessões demanda e requer alterações legislativas. Mas eu bato em outro ponto, é que eu entendo que muitas das alterações podem ser feitas sem alteração legislativa. Sem modificação da lei. Com base em princípios constitucionais. Não só com os princípios constitucionais, mas a própria interpretação das regras. Né? Isso, a gente precisa estudar mais teoria geral do direito, estudar mais hermenêutica. Aquele livrinho clássico que todo mundo tem, pouca gente lembra de estar recorrendo, do Carlos Maximiliano, ele diz com muita clareza que o intérprete pode mudar a lei, sem se opor diretamente à lei, tá certo? Mas dando uma interpretação que seja mais contemporânea aos tempos atuais. Então, eu vou te dar um exemplo de uma interpretação que é simplesmente uma questão de interpretação. O artigo 1848 do Código Civil exige que, para que se aponha aquelas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, o testador tem que justificar. Então, ele tem que pôr uma justa causa. Qual é o conceito de justa causa? Né? Então, grande parte dos autores, e eu cito aqui o nosso queridíssimo amigo Marcelo Truzzi, que tem uma obra clássica sobre a justa causa testamentária. Ele escreveu um artigo agora sobre a questão da justa causa das cláusulas no planejamento, e aí ele vem dando até um conceito de justa causa e tudo, porque... Mas qual é o conceito que ele dá? Veja, a meu ver, esse conceito, que talvez a maioria siga, parte dessa premissa equivocada do artigo 5º, inciso 30. Então, o conteúdo para a justa causa testamentária que o Truzzi e outros dão é um conteúdo de proteção ao herdeiro. Então, assim, como o direito à legítima é um dogma absoluto que ninguém pode tocar, então qualquer restrição só pode ser colocada ali se for para beneficiar o herdeiro. Porque a Constituição garante o direito, segundo eles, à herança. Mas não é a herança, é de herança. Então, eu acho que a Constituição protege o autor da herança. E, por isso, ele poderia colocar a justa causa que ele entendesse pertinente. Aliás, eu acho um absurdo exigir justa causa. Mas, já que o legislador exigiu, caberia ao intérprete fazer a interpretação mais ampla desse conteúdo da justa causa, e em o fazendo, o intérprete não estará fazendo uma interpretação contra a legem, ele estará fazendo uma interpretação contemporânea, sistemática, não é? Que atende a uma demanda social, porque é inegável que existe uma demanda social hoje por maior autonomia privada no direito das sucessões. Especialmente, como você colocou, em razão desses novos arranjos familiares. Hoje, a maior parte das formações familiares brasileiras, eu não tenho esse dado estatístico, mas intuitivamente eu me arrisco a afirmar que a maior parte das famílias brasileiras hoje, pelo menos nas grandes cidades, é formada por famílias reconstituídas, ou seja, casais que partem para um relacionamento já trazendo um passado conjugal e parental junto. Né? E são exatamente essas pessoas, cada vez mais numerosas, que estão demandando essa maior liberdade na regulação futura do seu patrimônio. E veja, não faz o menor sentido que nós tenhamos a liberdade de regular em vida o patrimônio quando eu celebro o pacto antinupcial ou o contrato de convivência, eu escolho o meu regime de bens e eu posso escolher em vida que eu não quero nenhum tipo de comunicação, né? Por que eu não posso levar isso para além da vida? Quer dizer,
para o trato do meu patrimônio depois que eu morrer. Não faz Não, e sentido. mudou, né, Mário? E aí, se você pegar pessoas que... o brasileiro já é passivo por natureza, né? Nós temos essa passividade, não temos o hábito de testamento. São mudanças que estão ocorrendo, principalmente nas grandes cidades, em função dessas famílias. Porque, se a gente for ver, o pilar, o direito sucessório, ele parece que tem dogmas e que aí não pode, só com alteração legislativa para mudar qualquer. E eu vi uma vez um questionamento seu, dizendo, direito de família, quantas interpretações não foi se tendo sem mudanças legislativas? Por que esse engessamento para... E eu vejo, né, que a nossa opinião é minoritária, né, porque majoritariamente Eu não é entendo por importante... quê. Você sabe que eu não entendo por quê? Porque a gente participa Mas de tantos doutrinariamente debates. né? A gente também tem que dizer que... agora, nós estamos atendendo... primeiro, eu acho que há um direito sucessório mais em compasso com a nossa sociedade contemporânea, com o formato dessa família, né? E aí, quando eu digo que os dois pilares do direito às sucessões, tanto que chamavam o quê? Propriedade, porque o patrimônio era constituído só de propriedade e era imóveis, Mário. Nós tivemos uma grande transformação nesse pilar, que é sair desse patrimônio que era constituído em casas, vilas, loteamentos, fazendas, sítios, era só propriedade, era quem tinha casas, terrenos, né? Imobiliário. E você vai depois para bens móveis, que te dá uma circulação do bem, uma fluidez. As relações foram mudando de família, ainda mantendo em bens. Tem os bens digitais agora, as novas formas de pertencimento. E a Everilda Brandão, que é até a próxima palestrante aqui, ela vai ser aqui no Em Pauta, ela fala, o tema vai ser novos bens, nova sucessão. A gente tem que se adequar a esse mundo. Não pode mais ficar dentro de direito sucessório. Não, enquanto não mudar a legislação. Gente, a gente sabe que uma mudança legislativa, o processo que isso é, Mário. E a gente tem que resolver os problemas de agora e de ontem. E não estou nem falando do de amanhã. Pois é, nós já temos ferramentas para resolver esses problemas. Esse é o meu ponto. Alguns não. Então, a questão da legítima dos 50%, você tem essa limitação. Não. Mas a flexibilização que você pode dar com as cláusulas restritivas e mesmo com a questão da transformação, que é o que está havendo hoje, a conversão dos bens imóveis em valores mobiliários, né? Então, eu tenho a integralização de capital em sociedades e os imóveis hoje são ativos de sociedade. O que a gente vai transmitir são valores mobiliários, ou seja, cotas e ações. Mário, e aí vem aí só botando uma pimentinha bem atual no assunto. Quando vai para bens mobiliários, né, para ações, para cotas, você pode fazer isso, escolher sua tributação no Brasil, como o Daniel Benbucar diz. Nós temos um direito estadual sucessório em cada estado, porque o ITD muda completamente. E você viu a matéria ontem, aí você pode fazer no Amazonas uma sucessão com 2%. Você viu aí a matéria de São Paulo, na Folha, Estadão, todos falando aí da repatrimonialização de um patrimônio vindo do exterior de 48 bilhões, né? Que só de TD seriam 2 bilhões de uma família paulista, não identifico ainda a família, e querendo dizer que isso se fosse daqui, mas como bem está vindo de lá, quer dizer, aí isso que eu também acho que me apaixona no direito sucessório e nessa questão do planejamento, porque não existe fórmula, Mário. Cada família você tem que estar formando aquele planejamento, as questões tributárias que vão estar a sua autonomia, e isso é claro, a maior autonomia nas relações, e tem tudo a ver, porque mudou os dois pilares do direito às sucessões. As famílias são outras lá daquela família legal do Código 16, e que parece perpetuou. Eu digo que o direito sucessório, o livro 5º, era o patinho feio do Código, né? E que se tornou um grande cisne atualmente, porque as pessoas estão escrevendo, debatendo, falando, porque isso se tornou o quê? Hoje, um problema para as famílias, e não é só para quem tem patrimônio, não, Mário. Aí eu te falo, nós não estamos só falando para ricos, porque hoje em dia todo mundo
Eu vejo até a moça que trabalha aqui comigo, a minha assistente. Ela está separando uma comunidade, mas tem lá o valor do imóvel, 60 mil, 80 mil, o que tem, se tem um carro, se não tem. Então, assim, quem menos tem, tem que estar também cuidando para não ter essa dilapidação patrimonial. E quantas famílias a gente está falando que tem um patrimônio que você pode estar resolvendo também, nem talvez com tantos instrumentos sofisticados, com testamento, com doação e usufruto, com tantas soluções que poderiam já resolver um seguro de vida. Quer dizer, a gente não está só falando aqui para uma parcela minoritária da sociedade, a gente está falando para a sociedade brasileira e de todas as partes desse Brasil. Porque essas transformações foram da sociedade, são transformações socioeconômicas que mudaram essa realidade da sociedade e que necessita o direito sucessório fazer essa adequação, né? E aí a gente entra no problema, já que você está tocando num público mais amplo e não apenas aquele público, vamos dizer, destinatário de soluções mais sofisticadas, mas para o grande público, vem exatamente o problema que a gente vem debatendo sobre a colocação de cônjuges e companheiros nessa posição privilegiada de concorrer com os descendentes e ascendentes, né? Então, esse formato de família reconstituída, talvez na classe média e na classe mais baixa, a gente tem ainda com mais frequência. As pessoas vivem muito em união estável e, às vezes, têm um pequeno patrimônio e têm os seus filhos. E não deseja que o seu novo companheiro, sua nova companheira, entre em conflito com os filhos. Ele não quer correr esse risco. E como é que você faz para evitar isso? Você vai responder o quê? Que o direito não te oferece solução? O operador do direito não pode dar essa resposta. Nós temos que ter a solução. O sistema tem que fornecer uma solução. E essa solução, a meu ver, não pode ser outra, senão exatamente a gente admitir que as partes possam renunciar, ao menos, ao direito de concorrer com os filhos do outro numa eventual sucessão. Esse é o grande ponto que eu tenho me batido assim, com muita ênfase e não consegui ser convencido pelos argumentos em contrário. Tudo que se coloca é que haveria uma proibição absoluta do 426, proibição essa que eu não consigo ler na literalidade da lei. É uma proibição que se extrai por uma interpretação sistêmica e ampliativa, porque se interpreta que o conceito de herança que está posto no 426 seria abrangente de todo e qualquer direito sucessório. E eu não consigo ver essa restrição. O cônjuge e o companheiro, eles não têm direito, eles não são herdeiros, a não ser quando chamados na terceira classe, na terceira ordem da vocação hereditária. Eles, quando concorrem com os descendentes, eles são concorrentes, eles têm um outro direito sucessório, que é o direito concorrencial, não o direito de herança. Porque o direito de herança eles terão na ausência de descendente e ascendente. Aí ele recebe a integralidade da herança. Então, a proibição do 426 não pode, em hipótese nenhuma, alcançar essa possibilidade de se renunciar ao direito de concorrer. Então, esse é um exemplo do que eu falei no começo da nossa conversa, que é você usar a interpretação sem que se caia, sem que se deslize no equívoco da interpretação contra a legem, mas é aproveitar a própria literalidade da lei para se atribuir a interpretação que melhor atenda à demanda da sociedade. E eu lembro que o STJ fez isso há alguns anos atrás em relação ao direito concorrencial do cônjuge casado no regime da separação convencional de bens. Você lembra dessa fase, porque na literalidade do Código Civil, a gente só exclui da concorrência os casados na separação obrigatória, mas não
na separação convencional. Só que essa situação do cônjuge casado na separação convencional ir lá concorrer com os descendentes do falecido, muitas vezes descendentes exclusivos, pelos bens particulares, era uma situação tão contra um senso comum social que o STJ buscou uma saída. E a saída foi, olha, onde está escrito aqui separação obrigatória, vamos ler também separação convencional. Foi uma tentativa, via interpretação, de se afastar essa concorrência, mas essa interpretação, vamos dizer, não vingou, ela foi superada depois. Por quê? Porque a literalidade da norma não admitia essa interpretação. Estava lá, separação obrigatória. Então, a partir do momento que eu vou estender para a separação convencional, aí sim, me parece que eu estarei dando uma interpretação contra a legem. Mas veja, o STJ tentou. E foram 3 ou 4 precedentes da terceira turma. Depois é que mudou. Foi. Então, o caso do 426 é muito mais simples do que essa interpretação que o STJ deu para a separação convencional. Certo? Então, para o 426, basta que eu faça a interpretação literal. E não pode haver contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva. Não há proibição à renúncia de qualquer direito sucessório. Não há essa proibição expressa. E mais, se a gente for interpretar na literalidade, eu poderia pensar também que a renúncia, como ato unilateral de vontade, posta em uma declaração à parte, que não esteja inserida num instrumento contratual, também não estaria proibida pelo 426. Né? Então, veja, a interpretação que a maioria dos nossos amigos da doutrina estão dando parte exatamente de uma interpretação restritiva, ou melhor, ao contrário, uma interpretação amplíssima do 426. Ou seja, onde se lê contrato, leia-se todo e qualquer ato ou negócio jurídico. E onde se lê herança, leia-se todo e qualquer direito sucessório. É uma interpretação possível? É possível, veja, não quero fazer a crítica. É uma interpretação que já vem sendo dada pela maioria há muito tempo, desde o Código Civil de 16? É. Mas é a interpretação que atende à demanda da sociedade hoje? Não. Não é. E interpretar de outra forma, como eu estou propondo, como o professor Rolf Madaleno está propondo, seria o professor Daniel Bucar, que contra acabou a de legem? entrar, também tem um artigo nesse sentido também. Então, bem-vindo ao grupo, Daniel. Preciso ler o seu artigo, que eu não conheço. Então, seria uma interpretação contra a legem? Me parece que não. Eu até aceito toda a discordância, mas afirmar que essa nossa interpretação é contra a legem não é contra a literalidade da lei. Pelo contrário, ela é a interpretação que segue a literalidade do 426. Aqui tem a Rose Melo Venceslau, Rio Grande do Sul, Fernanda Barbosa, Daniela Mucilo, daí de São Paulo, vão todos aí nos prestigiando. Só amigos. Ao Mário aí, esse entendimento dessa necessidade de se rever o direito das sucessões exatamente e botar ele mais em compasso com essa sociedade, com as demandas da sociedade, né, Mário? Aí, falando também, que eu gosto muito quando você fala, e aí a gente tem exemplos, por exemplo, quando a gente vai buscar exemplos na Europa, Alemanha, a própria Portugal agora, né, a lei 48, né, eu acho que agora de 2018, que veio mudando. Eu acho, assim, se você pudesse dar uma falácia aí, e também acho que para a gente ver, quando você fala de interpretações que já existem de contratos sucessórios que não com esta nomenclatura, que isso eu acho também é um fundamento, eu acho super importante, tá mostrando que não é todo esse tabu e esse dogma, né, que
que fica muito de intocável, não, só com mudança legislativa. Não, Né? você vê, já pegando esse seu último ponto, nós fazemos pactos sucessórios no direito societário o tempo todo. Né? Então, se hoje, cada vez mais, a gente trabalha o planejamento sucessório com ferramentas do direito societário, então, em grande parte dos nossos planejamentos, a gente tem a constituição de sociedades, né? Especialmente holdings patrimoniais, e eu tenho a possibilidade de, no próprio contrato social, regular a sucessão dos sócios. Eu tenho disposição expressa do artigo 1028 do Código Civil, que permite isso. Então, eu posso, no contrato social, dizer, por exemplo, quem será o sucessor, o meu sucessor naquela sociedade, com quem vão ficar minhas cotas, e ele vai ser imediatamente admitido na sociedade, sem necessidade de se inventariar essas cotas. Então, o que é isso se não um pacto sucessório? É um pacto sucessório típico. Então, nós fazemos pactos sucessórios. A partilha em vida é um pacto sucessório. A doação causa mortes, que é possível, né? É um tipo de pacto sucessório. Então, esse tabu, tá certo? É um tabu. Talvez o mesmo tabu que existia no passado com o testamento. Né? Aquela história de quem faz testamento morre. Né? É o mesmo tabu. Então, assim, se falar em alguma coisa de sucessão é nulo. Né? Então, a gente tem que efetivamente romper com isso. E veja, em muitos países tem havido esse rompimento. E foi muito bom você dar o exemplo de Portugal com a Lei 48 de 2018. Por quê? Porque muita gente aqui no Brasil tem dito que, olha, precisa da lei, precisa mudar o Código Civil aqui, como em Portugal eles mudaram também. Então, quer dizer, se traz o exemplo de Portugal para justificar que aqui só poderia com a mudança legislativa. Só que há um grave equívoco nessa afirmação. Primeiro, Portugal, diferentemente do Brasil, já admitia, antes dessa lei, a sucessão contratual. Então, havia, sim, a possibilidade de pactos sucessórios em Portugal, por meio do contrato, onde você institui o herdeiro ou legatário via contrato e não via testamento. E qual é a diferença da sucessão contratual para a sucessão testamentária? Por que o contrato e não o testamento? Simples. Pela questão da irrevogabilidade da disposição. O testamento é um negócio jurídico revogável por natureza. A disposição testamentária pode ser a qualquer tempo revogada. Então, você instituiu o herdeiro ou legatário para o testamento, não representa. Mas é a natureza do contrato sucessório de ser irrevogável, né? Irrevogável. Na Alemanha então, também. Exatamente. Só que, como Portugal já tinha a sucessão contratual, lá havia uma cláusula expressa dizendo que, além daquela modalidade de pacto, não se admitiria nenhuma outra modalidade de pacto sucessório. Havia uma regra proibitiva expressa. Olha, só a sucessão contratual. Acabou. Então, não se admitia a renúncia. Aí veio agora a Lei 48 para admitir especificamente uma modalidade de pacto sucessório, que é o pacto renunciativo entre cônjuges casados em regime de separação. Separação total de bens. Que era, assim, é o que aqui no Brasil eu acho que é o que mais é a demanda mais de quem tem esse regime, né? Que é evitar a comunicabilidade na sucessão que em vida você pode fazer, né? Então, realmente, que os outros regimes você ainda pode tá tendo agora esse, infelizmente, e ao mesmo tempo, né, Mário, as pessoas também não têm essa cultura de saber, de fazer pactos, até o regime de bem, de escolher, né? A gente, então, assim, quando falo, mas planejamento sucessório, se as pessoas nem fazem testamento ou pacto, sim, mas é por isso que nós temos que transformar e informar essa sociedade. Que um dia desses um amigo me ligou preocupado que soube num bar com os amigos que ele tinha uma filha só, achava que era a única herdeira, ele tinha uma união estável, já tinha saído de uma que era mãe da filha, de 20 e poucos anos, mas tinha uma de 7, 8 anos
E que não, mas é separação total de bens. Quer dizer, ele faz um pacto e a responsabilidade, Mário, também, de nós, advogados, de estarmos vendo os remédios adequados e o regime de bens já ser uma estratégia de um planejamento, que planejamento, independente de ser uma coisa distante, isso que eu gosto, eu tenho até um artigo com a Daniela Mucilo, que a gente escreveu lá para o livro coordenado aí do coronavírus, que é Covid-19 planejamento sucessório. Não é mais momento para postergar. Não há mais momento para postergar. Temos que fazer essa organização patrimonial visando, sendo já uma organização patrimonial em vida e também visando a sua sucessão. O brasileiro... Ô, Dani, Oi, fale. você sabe a grande dificuldade quando você falou que as pessoas não fazem nem o pacto antinupcial, ou pelo menos um pacto elaborado. E eu já refleti muito sobre isso e concluí que essa grande dificuldade em relação aos pactos decorre da antiga concepção de indissolubilidade do casamento. Então, o casamento é indissolúvel. Como o casamento é indissolúvel, a gente não pode pensar... Se pensa na possibilidade que aquilo fim. É temporário, que pode ser Isso. feliz, mas ao mesmo tempo, também tem um certo tabu, porque ao admitir a finitude do casamento, é como se eu tivesse antecipando. Então, é como se os parceiros estivessem dizendo um para o outro, quase olha, culpa, vai acabar. Né? Quando a pessoa tem essa questão... aí a culpa da católica, assim, da influência cristã é muito grande de pensar um fim. E também tem a dificuldade de se falar em dinheiro, em patrimônio. Parece sempre tem aquela questão de parece que tem interesse, quem está propondo um regime tal, está achando que eu estou interessado. Então, são assuntos desagradáveis para as pessoas e que isso tem que ser modificado. Nada melhor do que entrar no jogo sabendo as regras. E as regras de autonomia, de liberdade, e aqueles relacionamentos vão ser bons e verdadeiros enquanto durarem com qualidade, né? E não se tornar ali uma âncora para uma pessoa e não ver, e ter essa transformação, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a presença hoje, a Constituição, quando você fala às pessoas, eu adoro quando você fala, quando começou a pensar daquela consulta, né? Lá do BDFAN, do casal que queria, e você não tinha resposta, ou melhor, a resposta que você tinha até aquele momento é dizer, não tem jeito, né? Então, não. A resposta que eu dava era que eles perguntavam, né? Como ter certeza que nenhum dos dois vai competir com os filhos do outro numa eventual sucessão? E daí a única resposta possível era: tornem-se indigentes, doem todo o seu patrimônio para os filhos, fiquem sem nada, e daí está resolvido, né? E eu não me conformava com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está operacionalizando e registrando esses contratos? Como é que tem sido essa tua prática assim aí em São Paulo? Especificamente em relação à renúncia a direito concorrencial, que a gente tem feito basicamente em contrato de convivência, mais em contrato de convivência do que em pacto antinupcial, mas também em alguns pactos. A grande dificuldade inicial aqui em São Paulo foi convencer o tabelião a lavrar esse tipo de escritura. Então, eu tive bastante dificuldade, mas consegui convencer alguns a fazer isso. Então, hoje a gente já não tem. Mas não é fácil. Você pode ir em vários tabelionatos aqui na capital que você não vai conseguir lavrar esse tipo de escritura. O que eu acho um absurdo. Porque o tabelião não tem o controle de legalidade, tá certo? Dessa cláusula, né? Até porque ela só vai entrar no plano da eficácia no momento posterior, o arcabouço legislativo pode já ter mudado. Eu estou fazendo um pacto hoje que tem cláusula de renúncia, que vai produzir efeitos talvez daqui a 10 anos, quando um dos dois falecer. Quem garante que até lá já mudou a lei, já é permitido? Então, como é que um tabelião vai se negar a lavrar uma escritura alegando suposta ilegalidade de uma cláusula que não está no plano da eficácia ainda?
que só vai entrar muito tempo depois. Então, mas nós temos essa dificuldade, e, na verdade, essa dificuldade, até eu entendo, de certa parte, é que hoje há um excesso de controle, não é, das serventias extrajudiciais pelas corregedorias e pelo CNJ, né? Então, há um receio, o tabelião tem um receio de ser depois fiscalizado ou ser aberto um procedimento administrativo por conta desse tipo de prática, mas eu acho que não faz sentido, até mesmo porque, eu reitero o que eu estava falando, não vejo ilegalidade nenhuma nesse tipo de cláusula. Agora, tem que ser feito, aí veja, tem que ser feito por instrumento público, né? Porque aí a gente tem que conciliar lá com o Código Civil. Então, para que haja uma renúncia a direito concorrencial, eu entendo que tem que ser feito por instrumento público. Então, se for um contrato de convivência que eu queira colocar essa cláusula, apesar do contrato de convivência poder ser feito por instrumento particular, aí eu vou ter que fazer por instrumento público. E aí eu acho que a intervenção do Estado, a autonomia privada, exatamente. A Ana Lúcia, que aí sempre nos acompanha. Mas, Mário, a gente, como você falou, o professor Rolf, você, o Daniel, o Rafael Cândido, eu até fiz uma live semana passada no Amazonas com ele, expondo a ideia dele. Por mais somos minorias, né? Quem tem esse entendimento. Então, eu fico assim, por mais que argumentos, e eu acho que a necessidade também, o nosso papel é estar escrevendo isso, é estar botando isso em produção, estar fazendo doutrina até para auxiliar o entendimento porque eu acho que esse papel é muito importante nós da doutrina estar nos trazendo, porque eu vejo a dificuldade quando eu fui estudar a legítima, quando eu comecei o doutorado, quase não tinha artigo. Eu fui a Ana Luísa Maia Nevares entrando aqui, nos dando a alegria de participar, e ela tem a posição dela contrária à nossa. Contrária, mas, Dani, né? eu vou te contar uma coisa. Eu aprendi duas coisas quando ele falou que a gente é minoria. Uma coisa eu aprendi com a minha orientadora de mestrado, que foi a professora Maria Helena Diniz, que ela sempre dizia: nunca tenha medo de ficar sozinho. Tenha medo de ficar desacompanhado de argumentos, de fundamentos, mas não de estar sozinho. Então, você pode ter uma opinião solitária, e a professora Maria Helena até hoje tem opiniões solitárias em vários temas, né? Então, eu estou bem confortável com isso. E a segunda coisa que eu ia te contar, essa já foi o Rolf Madaleno que me lembrou, é que, às vezes, o minoritário, querida, se torna depois majoritário. E um bom exemplo, o Rolf é portador dele, que foi exatamente o que aconteceu com os alimentos compensatórios. A discussão sobre os alimentos compensatórios, o Rolf falava sozinho há anos atrás. E hoje é um tema que já está pacificado aqui entre nós. Então, eu não tenho esse receio. Eu acho que é nosso papel fomentar esse debate, sem pretensão aqui de ser ganhador, perdedor, mas é um debate em que a gente acredita, cujos fundamentos estamos convictos, e eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho. O professor Rolf também está confirmado no Congresso e também participa do Arquitetura. Ele também sempre foi de uma generosidade comigo. Começou a primeira live aqui em pauta, foi com ele, e ele também sempre, eu só agradeço a disponibilidade dele. E ele falando esses dias, não, Daniele, e aí eu até realmente fui ver que ele foi postando umas matérias de artigos que ele começou a falar muito tempo atrás. Eu vou dizer, quando eu entrei no doutorado em 2012, né, toda essa minha produção acadêmica foi pós a minha defesa de tese e tal, ele tinha um dos poucos artigos que tinha sobre planejamento sucessório, foi do professor Rolf, e eu lembro, ele cita, está na minha bibliografia. Então, ele realmente sempre foi de temas vanguarda, né? E acho que é isso. Eu tenho também muita segurança ao compartilhar
e, acima de tudo, compartilhar informações, conhecimentos, esclarecimentos sobre o que é o planejamento, não entender que planejamento sucessório é fraude ou é só sinônimo de holding, você tem vários tipos. E aí, só dando um detalhe, quase como uma pílula, a gente já encaminhando para o final, que quando realmente eu trouxe aqui para o planejamento sucessório, não só para quem tem grandes patrimônios, que é uma minoria da sociedade, que a gente sabe que o Brasil é um país onde só uma minoria tem um patrimônio, mas é com quem acabamos trabalhando, né? Mas a grande parte da sociedade, quando eu estendi disso, tem a questão da união estável, e que é o Estado da União, o Estado da União Estável está muito vulnerável, e não só na sucessão, aí eu falo até do início dessa determinação, se né, é um namoro qualificado, contrato de namoro. Você vê o livro da Marília Pedroso Xavier, né? Que está aí. Tá aqui, por acaso. Eu também estou escrevendo sobre isso. Vendendo tanto e sendo tão temático, mas porque realmente a união estável hoje ele está vulnerável, tanto no seu início, determinar o seu início, e a questão, né, se é herdeiro necessário ou não, que a doutrina majoritária também defende, entende que sim, sei da sua opinião também, você já falou ali, já expôs, mas como quando a gente pensa em planejamento saindo desses pré-conceitos que tem, né? Quase como se planejamento sucessório fosse sinônimo de fraude, ou que você tem fórmulas prontas, esquecendo que cada família tem a sua subjetividade, e vão ter três grandes variáveis, que é não só a constituição dessa família vai ser diferente uma da outra, como o patrimônio dessa família vai ser constituído de formas diferentes, né? Porque não é só a quantificação, mas a qualidade desse patrimônio, que natureza, é bem imóveis, é bem móveis, quer dizer, é comércio, é serviço, é um agronegócio, que cada área tem os seus incentivos e tal, e também tem a vontade do autor da herança. Então, são três variáveis, além de que, quando você determina o planejamento sucessório, que ao longo do tempo, como você falou, pode ter alterações legislativas, como teve quem já tinha feito uma organização patrimonial, seja com esse nome ou não, de planejamento sucessório, antes de 2002, depois teve que se adequar, teve que se ajustar para aquela nova situação, dependente do regime que ele era casado. Então, só mesmo já caminhando para a conclusão, te agradecer mais uma vez, sempre a sua disponibilidade. Lembrando a todos que o professor Mário Delgado está confirmado no Congresso, o segundo Congresso virtual. Vários amigos aqui, professora Ana Luísa Maia Nevar, professor Daniel Bucardo, professora... Já vou dar um spoiler aqui, viu, Dani? Em relação à nossa participação no Congresso, já que você falou das minhas teses minoritárias, que é essa do companheiro não é herdeiro necessário, pode renunciar à herança, etc., eu vou dar um spoiler de uma outra que eu estou trabalhando agora e que eu vou lançar no nosso Congresso, tema de um artigo que eu estou terminando, que é exatamente o fideicomisso por ato inter vivos. Ou seja, poder estabelecer o fideicomisso não apenas em testamento, mas também em contrato de compra e venda, doação, etc. Então, já dou esse spoiler, que vai ser um grande instrumento para o planejamento sucessório. Será um novo instrumento. Eu concordo, e já também vejo que o fideicomisso tem até um artigo da professora Giselda no tomo 2 com a Cláudia Stein, e tem também a professora Daniela Mucilo também escreveu sobre fideicomisso. Mas dentro dessa sua perspectiva, eu acho que assim, a gente tem que... Nosso engessamento é tão alto que a gente tem que ressurgir com os instrumentos revitalizados, com essa nova funcionalização dos institutos, mas uma funcionalização fundamentada, com base, né? E também vindo a atender as demandas dessa sociedade, desses problemas, né? E aí eu vou até também dizer que eu estou escrevendo um artigo que é sobre codicilo, que eu acho que as potencialidades que nós temos que ver do codicilo. E isso parte de nós, operadores do direito, Mário,
Porque Sim. eu vi um codicilo daí do TJ de São Paulo de 1.200.000 euros. Lógico, aquilo era de pequena monta dentro daquele patrimônio. Mas está aí, pesquisa jurisprudencial. O codicilo, 1,5 considerado codicilo. Sim. Sim. Então, E eu temos escrevi que também, ver... considerando, Dani, a mensagem de WhatsApp como codicilo. Então, temos que entender né, ressurgir com esses instrumentos, com essa nova roupagem, com essa oxigenação que eu digo, né, para atender aí as demandas e que bom, estou ansiosa aí, as pessoas, olha, o site está entrando no ar hoje, já está no ar, www.congressoarquitetura do planejamento sucessório.com. E quem me segue aqui no Instagram, @DanieleCTeixeira, eu sempre vou estar passando as informações. Mário, super obrigada mais uma vez. Foi ótimo o nosso bate-papo, uma forma descontraída, mas falamos de assuntos tão sérios, tão importantes, tão relevantes e que podem realmente mudar, estruturar as nossas escolhas de vida, que podemos nos organizar. Porque quando eu gosto de desconstruir o planejamento, tornar isso tudo muito mais acessível a todos nós, né? Que essa palavra planejamento sucessório, às vezes parece que afasta, e nada mais é do que essa organização patrimonial. E como diz o professor Daniel Bucara ontem, conversando com ele sobre o problema do inventário, e quanto mais em vida, né, pudesse antecipar, resolver, porque essa questão de deixar para o Estado essa organização com os serviços que nós temos querer buscar problemas, né? Ô, Dani, eu também só agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar você pelo trabalho que você faz e pelo papel que você representa, e que é um papel que eu sigo muito, que é exatamente o de ver o operador do direito, o jurista, não como um mero teórico, mas como aquele que tem a incumbência de resolver os problemas da sociedade, as questões jurídicas que são trazidas. Então, eu sou um operador do direito. Eu procuro soluções para problemas que eu vejo as pessoas experimentando. Então, eu acho que o nosso estudo tem que ser voltado para ajudar as pessoas e não para discutir o sexo dos anjos ou aquela discussão meramente teórica. E eu acho que você faz isso muito bem, por isso eu deixo aqui meus cumprimentos, meus parabéns aí a você. Obrigada, Mário. Só agradeço. Eu vou aqui aproveitar, ter cuidado de salvar aqui, me despedir de todos. Eu acho que não teve nenhuma pessoal elogiando e tal, mas não chegou a ter alguma... teve aqui dificuldade, enquanto tabelião, um aluno, professor Mário Jalabro, aqui em Campo Grande, um ex-aluno seu. Algumas pessoas falando que tiveram dificuldades no Paraná, também em Cascavel, de registrar alguns contratos. Eu acho que foi isso. Atendemos aí a todos. Mário, super obrigado mais uma vez. Gente, vai ficar disponível no IGTV e também no meu canal do YouTube. Eu te mando depois o link, Mário. Joia, Super obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.